Queridos irmãos, a paz do Senhor, mais uma vez estamos aqui juntos para compartilharmos a palavra de Deus e vamos aqui tentar tirar algumas dúvidas. Percebi que os irmãos têm interesse na carta aos Gálatas. Então vamos ler aqui no capítulo 3 da carta aos Gálatas, versículo de número 16, que nos diz assim: Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz, e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Queridos irmãos, a carta aos Gálatas é um dos tesouros do conjunto do Novo Testamento. O apóstolo Paulo, que é o autor da carta, ele escreve a região da Galácia, que na verdade a carta aos Gálatas é uma circular dirigida a várias igrejas da Galácia. Isso aparece já no primeiro versículo da carta aos Gálatas. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo, por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, às igrejas da Galácia. Então, era uma região onde ali estavam instaladas várias igrejas, e que surgiu um movimento contrariando a pregação do apóstolo e a mensagem do evangelho, que é conhecido na teologia como o grupo dos judaizantes, que eram judeus convertidos ao cristianismo, mas que começaram a pregar e a ensinar de que a igreja deveria voltar novamente aos rudimentos do judaísmo, às práticas do judaísmo, seguindo os rituais, seguindo todos os rudimentos da lei, né? E aí o apóstolo Paulo usa, da sua capacidade que Deus o havia dado de interpretação e conhecimento a respeito do mistério da graça, e escreve essa carta maravilhosa para defender, primeiro, o seu apostolado diante dos irmãos que estavam ali na Galácia, e também defender a mensagem da graça do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqui nós vamos ver apenas uma das partes da carta aos Gálatas, né? Ela é muito profunda, ela tem um conjunto muito grande de ensinos, mas a pergunta que me foi feita é a respeito do descendente, né? Porque os irmãos já perceberam no texto que nós lemos, onde o apóstolo Paulo frisa, né? Faz menção do descendente no singular, né? Como se falando de muitos, porém como de um só, e ao seu descendente, que é Cristo. Então o apóstolo Paulo se apropria do texto do Antigo Testamento, quando Deus faz promessas a Abraão, e há um detalhe ali que passou desapercebido pela maioria dos judeus e não entenderam, mas isso foi revelado ao apóstolo Paulo. Quando Deus trata com Abraão e faz a promessa a Abraão, ele usa o termo descendente no singular. Então, ele está se referindo não à nação e ao grupo de descendentes de Abraão, seus filhos, como herdeiros, mas ele menciona apenas um herdeiro. Isso é o que o apóstolo Paulo passa a defender e a mostrar dentro do texto bíblico, porque sempre as defesas apostólicas, elas são embasadas pelo texto do Antigo Testamento. Então, nós poderíamos dizer que a primeira parte do entendimento do apóstolo Paulo sobre o assunto é que a primazia e superioridade da promessa feita a Abraão é evidente em relação à lei. Então, esse é o primeiro aspecto que o apóstolo Paulo vai passar para os seus ouvintes ali na Galácia. Então ele diz, por exemplo, no versículo de número 17, e digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não a pode abrogar, de forma que venha a desfazer a promessa. Então, a primeira coisa que o apóstolo Paulo frisa é que a promessa feita a Abraão, quando Deus se revela a Abraão, lhe faz a promessa, essa promessa é anterior à lei, ela veio primeiro, ela foi estabelecida primeiro. Então, a lei que veio 430 anos depois não pode revogar
uma promessa feita anteriormente. Então aí está a superioridade da promessa que Deus fez a Abraão, sendo superior à lei de Moisés, que veio muito tempo depois. Ele diz no versículo 18, porque se a herança provém da lei, já não decorre da promessa, de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Então o que é que o apóstolo Paulo está dizendo? Que a promessa de Deus feita a Abraão não lhe custou o apreço de uma lei ou de normas legais. Deus lhe deu gratuitamente. Essa é a palavra que o apóstolo Paulo se utiliza no texto de Gálatas. Então, já a lei exige o cumprimento, no qual a própria palavra de Deus nos diz que ninguém cumpriu a lei, ninguém conseguiu alcançar o cumprimento da lei, a não ser Cristo, para que a pudesse revogar. Então, a lei exigia o cumprimento das suas normativas legais, enquanto que a promessa foi dada gratuitamente a Abraão. Então, não é possível que a promessa de Deus seja inferior à lei, em todos os aspectos e sentidos. Ele chega a dizer ainda no versículo número 20, ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. Ele está se referindo a que a lei do texto anterior foi dada por meio dos anjos e necessitando de um mediador que era Moisés. E ela foi dada, a lei foi dada ao povo de Israel, enquanto que a promessa foi dada a um homem, dirigida a um descendente. Então, no caso de Abraão, Deus faz a promessa diretamente a Abraão, ele próprio jurando por si mesmo que cumpriria aquela promessa, feita a um só, que era Abraão, enquanto que a lei foi dada ao povo de Israel, com um mediador, que era Moisés, e por meio da mão dos anjos. Então, a promessa é sempre superior à lei. A promessa está sempre em estima maior e em posição mais elevada do que a lei. Então essa foi a primeira defesa que o apóstolo Paulo faz na carta aos Gálatas. A segunda coisa é que a lei foi dada para minimizar as transgressões até a chegada do herdeiro, ou seja, que o plano de Deus sempre foi a promessa feita a Abraão e ao seu descendente, e que a lei foi dada 400 e tantos anos depois, conforme diz o texto, para conter a transgressão da natureza humana, preparando o povo para a chegada do descendente. Então, o versículo 19 diz: qual, pois, a razão de ser dada a lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Então, a lei, ela é apenas o preparativo, ela é o instrumento, o aio, como disse também Paulo em outra expressão, para conduzir ao herdeiro da promessa. Então, o capítulo 3 ainda, versículo 22, diz: mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Então, a promessa de Deus está sobre Cristo, foi dada a Cristo, pertence a Cristo, legalmente, conforme o texto do Gênesis, conforme a palavra que Deus deu a Abraão. Agora, ela está totalmente depositada em Cristo Jesus. E quem quiser ter acesso a esta promessa deve ir a Cristo. Então, bendito Deus e Pai e nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Irmãos, que coisa maravilhosa, que projeto maravilhoso Deus estabeleceu e construiu e formalizou através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então agora, tanto judeus quanto gentios devem ir a Cristo. A promessa não está resumida a uma nação, a um povo ou a qualquer figura humana. Ela está
diretamente ligada a Cristo, que é o herdeiro legal da promessa, porque Deus fez a promessa a um descendente, não fez a promessa a muitos. Que Deus abençoe, queridos irmãos, que essa reflexão possa ter lhe abençoado. Compartilhe a palavra de Deus e depois seguiremos com mais algum outro conteúdo também na Carta aos Gálatas. Deus abençoe, queridos irmãos.